Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula do podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o professor Wellington Ribeiro, especialista em gestão de projetos sociais, e estamos já aí juntos há algumas aulas e vamos continuar hoje com um tema super especial, relevante e oportuno para que você aplique na sua instituição. Então já vai pegando aí o seu bloco de notas, o seu caderno, sua canetinha para fazer as anotações e, é claro, eu quero que você compartilhe esse conteúdo com toda a sua equipe, para que você não apenas compartilhe o conhecimento, mas também tenha condições de ter outros insights, e assim a gente vai formando cada vez mais uma camada diferenciada de profissionais de gestão no terceiro setor. Esse nosso bloco de aulas que nós vamos iniciar nessa aula e depois teremos mais duas, elas vão falar especificamente sobre comunicação digital, storytelling e produção de conteúdo nas OSCs. Então, já se prepara porque esses três temas são muito legais. Estava aqui preparando uma aula top para você, então tenho certeza que vai ser de grande valia. Vamos juntos então? Eu quero no início logo falar sobre a nossa comunicação digital e trazer para você algumas reflexões, como eu sempre gosto de trazer, até para que você faça os seus questionamentos. A gente daqui a pouquinho aqui nos alguns slides à frente, nós vamos ter o nosso diagnóstico, onde você para e conversa aí com a sua equipe. Então, a primeira pergunta é: sua OSC faz um trabalho excelente, mas quem realmente sabe disso? Essa é uma pergunta para que você faça uma avaliação sobre o seu posicionamento digital, para que você faça uma reflexão diante de tudo aquilo que a gente já tem conversado sobre como está a divulgação daquilo que você tem feito com maestria nos bastidores. Então aqui é um questionamento, porque as redes sociais, como nós já vimos, elas surgem aí num ambiente onde quebram todas as barreiras físicas, quebram todas as distâncias. Uma instituição que desenvolve um projeto em uma cidade aqui do Distrito Federal pode ser vista em todo o Brasil, pode ser vista em outro continente e, é claro, no mundo todo. Então, o que você faz bem feito, quem mais sabe disso? Muitas vezes a gente ouve alguns profissionais do terceiro setor que gerenciam uma instituição reclamarem: poxa, a gente trabalha muito, trabalha sozinho, ninguém reconhece, tem pouco reconhecimento, tem pouco valor. Será que realmente o problema está nos outros ou está na forma como as instituições estão se portando em relação ao ambiente digital? Então hoje nós vamos aí fazer algumas reflexões. E aí eu já quero trazer para você um pouquinho uma quebra de paradigma. Muitas vezes nós não gostamos de autoexposição ou autopromoção. Achamos que isso aí é uma questão de orgulho, ou quem sabe aquela frase clichê: ah, fulano está querendo aparecer, está querendo se amostrar. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua instituição ela tem que querer se aparecer e tem que querer se mostrar realmente. Esse é um jargão que você pode trazer de forma positiva, tira a característica pejorativa e traz para uma característica positiva, porque de fato você precisa autopromover ou promover a sua instituição, promover você como gestor, para que as outras pessoas de fato vejam o que está sendo feito, o que está sendo bem feito. E isso não é autopromoção, isso na verdade é uma prestação pública das contas de sua missão. O propósito, o objetivo da existência da sua instituição precisa ficar claro e evidente sempre por meio daquilo que você comunica, como você comunica e onde você comunica. Então, o que, como e onde são três palavrinhas perguntinhas, né? Muito simples, aonde vão ajudar você
a estar aí tendo um posicionamento cada vez mais positivo e assertivo nas redes sociais. Então aqui agora é a hora do nosso diagnóstico. É o momento onde você reúne a sua equipe, ou se eles estiverem longe, faz uma videochamada aí pelo WhatsApp, ou então copia essas perguntas no WhatsApp e já envia aí no grupo para vocês fazerem essa interação saudável e muito edificante. Primeira pergunta para que você responda. A nossa OSC, a nossa instituição, ela se comunica só quando precisa de recursos? Recursos/parceiros? Será que é só nesse momento que existe a comunicação mais intensa? Existe uma narrativa clara sobre a missão da nossa instituição? Olha, muitas instituições pecam nisso aqui, viu? E como eu fui professor universitário por curso de administração por mais de 15 anos, eu lecionei exaustivamente essa matéria, onde você, como presidente, como gestor de uma instituição, precisa ter muito claro visão, missão, valores e propósitos. Isso aí vai trazer muitas consequências positivas sobre a sua instituição. Inclusive, uma delas é saber como se posicionar no mundo digital. Se você não tem uma visão clara, se você não tem uma missão clara, objetivos claros e valores que norteiam o passo a passo, o dia a dia da sua instituição, eu aconselho você a parar agora e começar a rascunhar um pouco sobre isso. Inclusive, eu já quero abrir aqui também um outro parênteses para você que já faz parte desse projeto aqui especial do podcast Nova Terceiro Setor. Nós teremos algumas aulas de mentoria. Isso mesmo, você vai ter uma mentoria exclusiva comigo e com outro especialista. Então, se você não tem visão, missão, valores definido, anota isso, porque quando a gente chegar na hora da mentoria, você pode falar assim: professor, dedica aí um tempinho da nossa mentoria para me ajudar a construir esses pilares importantíssimos para que eu possa me posicionar de forma correta nas redes sociais, diante dos meus parceiros, diante da minha equipe, diante do meu público-alvo. Então, fica atento na mentoria, tá certo? Fica atento, porque ela pode ser um divisor de águas aí para você e para sua equipe. Então, existe uma narrativa clara da missão da instituição? Não somente você, mas as pessoas que trabalham com você, elas conseguem comunicar em uma frase a missão da sua instituição? Ou eles ficam pensando, cada um fala uma frase, cada um vai numa direção? Isso aí pode mostrar a desarmonia do grupo e a falta de clareza na comunicação interna. Quando a comunicação interna não é clara, com toda certeza, com 100% de certeza e de acerto, a comunicação externa também vai ser muito truncada, muito confusa. E quando a comunicação externa é confusa, quando a comunicação com o público-alvo, com o ambiente digital é confuso ou confusa, você com certeza diminui consideravelmente as possibilidades, como a gente já viu na aula anterior, de parceria, de recurso, de credibilidade, visibilidade, autoridade, autonomia e etc. e tal. Então, essa é uma pergunta importante no nosso diagnóstico, viu? Outra pergunta importante, né? Eu já até fiz. A equipe sabe explicar a OSC em uma frase? Então, assim, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem clara, objetiva. Qualquer pessoa que trabalha com você sabe explicar a OSC ou a instituição numa frase? Se não sabe, então existe aí muitos ruídos internos e uma comunicação interna falha, fraca e, é claro, deve ser aí a ausência de visão, missão, valores, propósitos e objetivos, tá? E por último, existe um planejamento ou apenas postagens esporádicas? Existe um planejamento? Você senta com alguém da sua equipe, se você é a equipe de um homem só, de uma mulher só, você senta aí sozinho para fazer esse
planejamento do que você vai postar? Ou, de repente, do nada, vou postar tal coisa, vou fazer tal coisa. Isso aí, amigos, como já vimos um pouco na aula anterior, vamos ver nessas 3 aulas desse módulo, é com certeza prejudicial para a sua visão. E aí, então, eu trago para você esta reflexão. Comunicação estratégica, ela começa com intenção e não com postagens. Você pode fazer dezenas e centenas de postagens, mas sem intenção, sem fazer parte de um planejamento estratégico, você pode só estar aí perdendo o seu tempo e desmotivando o seu público-alvo ou os seus seguidores a continuarem interagindo aí nas suas redes sociais. Vimos na aula passada as 11 redes sociais que mais bombaram no Brasil no ano de 2025. E você, antes de estar assistindo essa aula, já avaliou quais são, quem sabe, as próximas 3 redes sociais que você vai dar um passo de ousadia para ter a sua presença online? É muito importante isso aí, viu? Isso faz parte demais da sua comunicação estratégica com o seu público-alvo, com o seu público interno e com os parceiros, beleza? Então veja lá quais são as próximas redes sociais que você vai avançar. E quando a gente fala de comunicação, a gente está aí falando sobre 3 vertentes interessantes. Comunicação como pilar de governança, comunicação como instrumento de capacitação e comunicação como alinhamento interno e comunicação como proteção institucional. Isso aqui é muito legal, viu? Então, como um pilar de governança, a comunicação ela aparece aí como um eixo central, onde aquilo que acontece dentro é passado de forma correta para quem está do lado de fora. A comunicação como instrumento de capacitação, onde você capacita não somente internamente, mas também externamente as pessoas. Comunicação como alinhamento, todos ali seguindo na mesma direção, canalizando energia, canalizando esforços, canalizando tempo para o alcance mais eficiente e eficaz da visão da instituição. Então isso é muito legal, viu? E comunicação como proteção institucional, porque se você deixa ali registrado tudo que está sendo feito, isso com certeza gera uma proteção institucional. Inclusive vimos na aula anterior, dentro dessa questão da proteção institucional, a própria prestação de contas. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre prestação de contas? Então, a prestação de contas, ela entra aí também como um fator importante na proteção institucional. Você protege a sua instituição quando você comunica. Não tenho nenhum slide para falar sobre isso, mas passou aqui na minha cabeça agora, eu quero compartilhar com você. Muitas vezes a instituição, a OSC, ela é reativa e não proativa. O que é isso? No aspecto da comunicação, do posicionamento digital, das redes sociais. A comunicação proativa é aquela que toma a iniciativa. Ela parte do pressuposto que você, como instituição, tem o dever, a missão de compartilhar com as pessoas aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Quais são os projetos, quais são os valores, quais são os parceiros, quais são os objetivos, quais são os resultados que têm sido alcançados. Então, essa é quais são os eventos que vão acontecer, qual é a agenda de acontecimentos. Então, essa é uma comunicação proativa, onde a iniciativa é tomada por você, gestor da instituição. E qual é a comunicação reativa? É aquela comunicação que surge somente quando é provocada por um agente externo. Ou seja, um parceiro pergunta para você: qual é o seu site institucional? Qual é o seu e-mail institucional? Quais são as redes sociais? Você está no LinkedIn? Qual é o canal no YouTube? Então isso é uma comunicação reativa, onde é provocado por fora e você percebe que não tem
ou tem e está lá abandonado as traças, e depois que alguém provoca, você fala assim, puxa vida, tem que dar atenção nisso aqui, vou fazer umas postagens. Só que a comunicação reativa, ela tem uma característica muito interessante. Qualquer comportamento reativo, 90 a 95% dele tem uma característica de não se tornar um hábito. Por quê? Porque ele é provocado externamente, sem conceitos internos, sem crenças que deem condição daquele comportamento se tornar constante. Então a pessoa te provocou, você vai lá, faz uma postagem numa rede social, ou por exemplo, na aula passada a gente falou sobre as 11 redes sociais mais movimentadas no Brasil no ano passado. Se você não tem uma crença e um conceito claro, cristalino, por que você deve ir para aquela rede social, você acaba indo pela provocação que eu fiz, aí você abre lá uma conta no LinkedIn, agora eu vou postar aqui o que está acontecendo no LinkedIn também na minha rede social. Só que isso não é algo interno seu. O que acontece? Você faz 1, 2, 3 postagens, daqui a pouco você abandona, porque você não consegue ser proativo. E a proatividade, a comunicação proativa, ela é resultado de clareza de propósito e entendimento de saber que essa ferramenta virtual é de grande valia e de extrema importância para a sobrevivência e permanência da sua instituição, para com recursos, com parceiros, etc. e tal. Então presta muita atenção nisso aqui, tá bom? Estou dando para você aqui uma aula gratuita, não estava contemplado no nosso cronograma de temas, mas eu quero que você faça uma avaliação. Se você está tendo comunicação reativa ou comunicação proativa, tá certo? Seja proativo, seja protagonista daquilo que acontece em sua instituição e também na forma como a sua instituição comunica isso com os parceiros, com o ambiente virtual, ok? Então vamos lá aqui, ó. A comunicação estratégica é comunicar com intenção, direção e propósito. Ah, que coisa bacana, hein? Comunicar com intenção, direção e propósito. Então, faz uma avaliação aí sobre como está sendo a sua comunicação. E vejam, amigos, querido gestor, querida gestora, nós estamos aí já algumas aulas falando e usando uma palavra que eu quero que você internalize ela: estratégia. Estratégia. Tem percebido? Você pode rebobinar aí algumas fitas, alguns vídeos, algumas aulas anteriores e você vai ver que eu sempre gosto de utilizar essa palavra. Comunicação estratégica, planejamento estratégico, fala estratégica, recurso, parceiro estratégico, porque de fato, se a gente tem estratégia no terceiro setor, estratégia na instituição, a gente tem grandes chances de ter resultados melhores. Então, a nossa comunicação estratégica, ela precisa de intenção, direção e propósito. E aí, ela une 3 pontos importantíssimos que a gente vai falar agora. Primeiro, quem somos? Então, a sua comunicação, ela precisa dizer quem vocês são, quem é a instituição, quem é, qual é a origem, qual é o propósito dela, como nós nascemos, por que nascemos, então quem somos. E também ela vai conectar o segundo ponto, quem somos, está diretamente ligado a quem queremos alcançar. Então nós somos uma instituição assim e o nosso público é esse aqui, quem que nós queremos alcançar. Aí a gente alcança aqui um grupo pequeno e depois a gente vai escalonando até termos resultados maiores. Quem somos e quem queremos alcançar. E isso vai trazer uma terceira vertente, um terceiro ponto interessantíssimo, é que transformação nós geramos. Quem somos, quem queremos alcançar e que transformação nós estamos gerando nesse processo. Preste atenção nessas 3 frasezinhas simples, nesses 3 pontos,
porque esses 3 pontos eles já ajudam você a começar a enxergar se as postagens que você está fazendo são alinhadas a uma comunicação estratégica de intenção, direção e propósito. As suas postagens, elas dizem quem você é, elas mostram o que você quer alcançar e elas trazem o testemunho, a comprovação da transformação que você gera. Imagine que você, vou voltar aqui de novo aquele exercício da gente pensar com a cabeça do parceiro externo, ok? Então você é um parceiro externo, você é uma empresa. Você ficaria mais confortável de ter como parceiro uma instituição que sabe quem é, mostra quem quer alcançar e traz vídeos, postagens de transformação que eles geraram? Não é muito mais claro, seguro para a gente que vai entrar como parceiro, você ter parcerias que demonstram isso na comunicação? Com certeza sim. Então, se com certeza isso é desse jeito, você precisa canalizar o quê? A sua comunicação exatamente para essa estrutura. Intenção, direção e propósito, que tem a ver com quem somos, o público que queremos alcançar e trazer a comprovação da transformação que a gente gera. Existem alguns erros de comunicação que algumas instituições acabam cometendo. Então, muitas OSCs, muitas instituições, até mesmo empresas, até mesmo pessoas nas redes sociais, eles comunicam atividade, mas não comunicam impacto gerado. E qual é a diferença entre você comunicar uma atividade e você comunicar um impacto gerado? É que a sua comunicação, ela informa o que foi feito, só que ela não gera no público que está vendo uma comoção e um engajamento como pode ser alcançado. Vou dar aqui para você um exemplo e você vai perceber a diferença entre uma comunicação que traz apenas um relatório do que foi feito e uma comunicação que tende a produzir um impacto. Realizamos, olha só esse exemplo aí, ó. Realizamos uma oficina com 30 adolescentes. Então, muitas OSCs, muitas instituições, muitas empresas, muitas pessoas, elas acabam fazendo a comunicação dessa forma. Eles informam o acontecido, né? Realizamos uma oficina com 30, realizamos um recital, realizamos um almoço beneficente, realizamos um dia de beleza. Então, apenas é a informação. Realizamos tal coisa, ok? Agora, olha a diferença dessa mesma ação, mas comunicada de uma maneira aonde você vai mostrar o impacto que você trouxe. 30 adolescentes desenvolveram habilidades emocionais para reduzir conflitos e melhorar a convivência escolar. É ou não é diferente de você dizer, realizamos uma oficina com 30 adolescentes? Percebe a diferença? Então, a comunicação mais assertiva, uma comunicação estratégica, ela tende a comunicar, a informar não apenas o que foi feito, mas o resultado gerado com as pessoas que estavam ali. Isso porque a informação por si só, ela nua e crua, ela na maioria das vezes não causa impacto na gente. Vou usar aqui para você agora um exemplo que você vai entender, a ficha vai cair agora na sua cabeça aí, ó. Você já observou como os telejornais, principalmente aqueles que trazem uma exploração excessiva de uma notícia trágica, fazem para prender o telespectador? Eles fazem assim: acidente na BR-020. Essa é a chamada. Só que aí depois o que eles fazem? Eles pegam ali uma testemunha, alguém que viu, e começam a fazer o quê? A explorar
a emoção da pessoa. Se tiver algum parente próximo, então o jornalista ele arranca até a alma, a última lágrima, a última gota de sangue da pessoa. Como é que você se sentiu? Como é que tá? A pessoa vai fazer falta, isso e aquilo. O que é isso, amigos? Isso nada mais é do que mostrar o efeito. Todo mundo sabe que aconteceu um acidente, mas por que a pessoa fica presa mais tempo no noticiário? Porque ele quer ver, ele se sensibiliza, ele se conecta com o efeito daquilo que está acontecendo. A causa já foi dada, um acidente. Mas o que está acontecendo emocionalmente? Aí ele fica ali trabalhando aquilo por horas. Horas é exagero, né? Mas a notícia fica ali muito tempo girando em torno da mesma comoção social. Isso também acontece nas redes sociais. Então, o seu projeto, a divulgação, a sua comunicação, ela não pode ser de forma muito seca, de forma mecânica, fria. Ela precisa ser humanizada. E para ser humanizada, ela precisa trazer elementos que engajam, elementos que criam conexões. Inclusive, nesse módulo, nós temos uma aula preparada com muito carinho para você sobre storytelling. Então já fica aí conectado, fica aí antenado, porque essa aula vai ser muito boa para que você faça os seus vídeos, as suas postagens e tenha muito mais engajamento e retorno do seu público. Então pegou aqui essa dica? É um erro que não pode ser cometido por você ou pela sua equipe de comunicação. Veja aqui como isso é interessante. Preste atenção nesse círculo virtuoso da comunicação. Atividade informa, então você vai ter postagens que vão informar uma atividade. O impacto gerado inspira, ok? Caramba, olha só, 30 adolescentes foram impactados. Que coisa bacana! Não são apenas os 30 adolescentes, são 30 famílias que vão começar a sofrer o impacto dessa ação que foi feita com os 30 adolescentes na escola, na sala de aula. Percebe a diferença? Olha só, a gente informa a atividade, a gente mostra o impacto, porque o impacto ele inspira. Caramba, que legal! 30 adolescentes, 30 famílias, 30 futuros profissionais. Olha como isso ecoa de uma forma diferente para quem está ouvindo. E por último, você percebe que as histórias, elas mobilizam. Por exemplo, você pega um desses 30 adolescentes, 2, 3, uma amostragem de 10%, 3 adolescentes desse, e aí você conta a história deles. O que aconteceu, o impacto que gerou, os resultados, como ele era, como ele é. Aí isso aí, meus amigos, vai mobilizar. Mobilizar quem? Mobilizar parceiros, mobilizar as famílias, mobilizar a comunidade, mobiliza seguidores. Então, esse círculo virtuoso, ele é muito interessante e você precisa parar agora, olhar o seu Instagram, olhar as suas redes sociais e ver se esse círculo virtuoso está acontecendo nas postagens que você está fazendo dos projetos maravilhosos, relevantes que você desenvolve na comunidade. Se o seu projeto é bem feito como é, preste atenção nisso aqui, ó. Dá uma pausa e a partir de hoje você precisa entender e praticar esse círculo virtuoso. Você tem que informar, porque a atividade informa, o impacto vai inspirar, então tudo que você faz tem que ter impacto direto em alguém. E por último, você tem que contar a história, porque a história vai inspirar quem faz parte, quem é impactado diretamente e quem é impactado de fora. Eu sei que tem histórias que às vezes você e eu olhamos nas redes sociais que até arrancam lágrimas da gente, é ou não é? Você fica sensibilizado, você pensa assim, nossa, mas que coisa bacana, quero fazer parte disso. Por quê? Porque é uma história.
História cria conexões. E eu vou parar aqui de falar de história, porque senão eu vou avançar a nossa aula de storytelling. E eu não quero fazer isso, porque eu quero deixar você conectado com a gente para a aula que está vindo aí. A aula de storytelling. Mas olha só esse pensamento, já para a gente poder aqui internalizar um pouquinho daquilo que nós já falamos até aqui. Se a sua OSC, se a sua instituição não contar a sua história, alguém vai contar. E a pergunta é: quem contará e com que intenção? Então a melhor pessoa para contar a sua história é você. A melhor pessoa para contar o dia a dia é você. A melhor pessoa para contar os bastidores é você. A melhor pessoa para contar o impacto gerado em vidas que você transformou através dos projetos é você. Então, se você não conta de forma correta essa história, alguém está contando. E pode ser que esteja contando da forma errada, ou da forma incompleta, ou de uma forma distorcida. Então, vale a pena você ter atenção para isso. E agora, eu vou tomar aqui o meu gole de água e enquanto tomo o gole de água, vai lendo aí, porque eu vou fazer silêncio agora, os 5 pilares da comunicação digital. Os 5 pilares da comunicação digital. Leu aí? Clareza de propósito, posicionamento digital, conteúdo que gera confiança, planejamento, que é o quê? Comunicação sem imprevisto, e mensuração. O que não é medido não evolui. Esses são os 5 pilares e eu quero agora trazer você para passear comigo em cada um deles, onde nós vamos trazer alguns detalhes que são importantes para você aprender e praticar, ok? Primeiro pilar, clareza de propósito. Clareza é ser claro, não tem outro sinônimo disso. Clareza é ser claro, é ser direto, é ser transparente, é ser claro, Por isso é clareza de propósito. As pessoas não se conectam com projetos, se conectam com causas. É isso aí, causa. Qual é a causa? O projeto pode ser um projeto de aula de música. Eles não se conectam nisso. Eles se conectam o quê? A música vai tirar 30 adolescentes de uma situação de vulnerabilidade de exposição às drogas. Isso é uma causa. Percebe? Então, assim, a música pode tirar. A música pode dar um novo sentido, uma nova direção. Entende? Então, a causa é maior do que o projeto. O projeto está aqui embaixo, a causa norteadora está aqui em cima. Então, a clareza de propósito tem a ver com a causa. E como é que você pode trazer aí dentro desse pilar da comunicação esse aspecto? Você precisa definir qual dor social que nós combatemos. Então, você como instituição combate algumas dores. É a dor da mãe, é a dor da criança, é a dor do adolescente, é a dor do jovem, é a dor do idoso. É uma dor, existe uma dor a ser trabalhada. Existe uma dor que você está combatendo com as ações e com os projetos que você desenvolve. Então, que dor é essa? Já está evidente para você isso? A gente trabalha aqui o reforço escolar, um exemplo. A nossa instituição tem um projeto de reforço escolar. E qual é a dor que o reforço escolar trabalha? Várias dores. Por exemplo, primeira dor, vamos pensar na dor da criança, a dor do aluno. Olha, é a dor da criança se sentir capaz, se sentir inteligente, não se sentir burra, não perder tempo, não passar vergonha tirando notas baixas. Isso são dores? Claro que são. E para os pais? Para os pais são outras dores.
mas que também são dores. Qual é a dor? De ver o filho progredindo, de ver o filho passando de ano na escola, de ver o filho não sofrer alguns tipos de bullying, quando, cara, você é burro, você é tapado, você é isso, você é aquilo. Então, isso aí são dores. Então, quais são as dores sociais que você combate? Isso tem que ficar claro. Às vezes você pode ir na instituição, por exemplo, a gente teve aqui um podcast onde uma das nossas entrevistadas sofreu abusos sexuais. Então ela decidiu levantar uma bandeira para combater a dor das mulheres que eram abusadas e muitas vezes não davam a cara, não se expunham. Então ela decidiu seguir nessa trajetória. E muitas mulheres, muitas famílias se engajaram porque sentiram essa dor, percebe? Então a dor, ela precisa ser clara. A gente combate essas dores. É claro, não quer dizer que o fato de você estar combatendo uma dor específica hoje, você vai permanecer somente nessa dor por todo o tempo de existência da sua instituição. É provável que com o passar do tempo, você desenvolva outros projetos, a sua equipe cresça e você consiga parceiros onde você vai trabalhar, combater outras dores com outros projetos, com outros métodos, ok? Mas a princípio você precisa ter isso claro. Segundo, que futuro estamos ajudando a construir? Então existe uma dor e essa dor é combatida e ao ela ser combatida ela constrói um futuro diferente. Eu dei um exemplo aqui agora falando da aula de reforço. Então, qual é o futuro que você está ajudando? É uma criança mais inteligente, uma criança mais segura, a evasão escolar diminuindo, são pais mais alegres com os filhos. Então, assim, tudo isso são futuros que você está construindo. São grandes mentes brilhantes que podem eclodir lá na frente, que não vão se perder no processo acadêmico. Percebe? Qual é o futuro? Isso aí está claro? Está claro o futuro? E terceiro aspecto que traz aí para a gente a questão da clareza, até mesmo para a instituição. Por que nossa organização é necessária? Por que a nossa instituição é necessária? É necessária por causa disso, disso e disso. É necessária porque a evasão escolar é enorme nessa faixa etária. Ela é necessária porque os pais não têm como pagar uma aula de reforço para as crianças. Ela é necessária percebe? Então, por que a instituição é necessária? Gente, olha, fala para vocês. Clareza já ajuda você a ter 50% de conteúdo de conteúdo eficiente nas redes sociais. Por quê? Porque você sabe a dor social que você combate, você sabe o futuro que você está construindo e você sabe porque a sua instituição é essencial, porque ela é necessária e porque você precisa continuar fazendo o que faz. Quando nós não temos essa clareza, nós entramos até mesmo numa crise existencial. Puxa, o que a minha instituição está fazendo? Se alguém perguntar para você hoje, de forma direta assim, um parceiro, por que a sua organização é necessária para essa nossa parceria? O que você responderia? Você iria gaguejar, você iria procurar palavras ou você responderia de bate-pronto? Tá, é por isso aqui, quero a sua parceria por isso e isso e isso. A dor que nós vamos combater é essa. E aí é interessante, né, amigos? Porque assim, quando você tem clareza da dor que você combate, se você arrumar um parceiro que sofreu essa dor, fechou, amigo. O bolso dele está aberto para você, a conta bancária está aberta. Por quê? Porque é uma dor que ele tem. E se é uma dor que ele tem, ele não vai limitar a sua ajuda financeira para você desenvolver esse projeto. Sabe por quê? Tem uma coisa interessante nas dores, e eu vou falar para você aqui agora. A dor que eu sofro, a dor que você sofre, você não quer que outras pessoas passem o mesmo que você passa.
É ou não é? Então, por exemplo, se você sofreu, vamos usar aqui para trazer o mesmo exemplo da criança, ok? Se você sofreu, lá atrás a gente ainda era reprovado na escola, né? Hoje tá meio difícil disso acontecer, da criança reprovar. Mas existem outras sequelas. Então, por exemplo, se você reprovou 2, 3 anos lá atrás, na 7ª série, na 5ª série, lembra? 8ª série, primeiro grau, 2º grau. Então, assim, essa era a nomenclatura lá de trás, tá bom? Então, você sabe hoje como esses 2, 3 anos fariam diferença na sua vida profissional hoje. É ou não é? Eu tenho certeza que em algum momento você já pensou assim, se você reprovou, tá? Se você repetiu. Se você era aquele aluno CDF, tá beleza, parabéns para você. Mas se você repetiu, você sabe assim, cara, se eu tivesse tido uma outra chance lá, algum professor, mas minha mãe não tinha nem como pagar aula de reforço, onde é que eu estudava sozinho, eu nem queria estudar, eu ia jogar bola, ia ficar com as minhas amigas, é assim, não era? Então hoje você olha para trás e pensa assim, rapaz, se eu tivesse... Então essa dor, ela ainda existe. Essa dor faz com que você olhe para as crianças hoje e pense assim, puxa, se eu tivesse condição de pagar um aula de reforço para o meu sobrinho, eu nem ia deixar ele repetir. É, não é? A gente não pensa assim? Tivesse condição de fazer isso pelo meu neto, pelo meu amigo, a gente faria. Então a sua dor, a dor de alguém, ela é latente, ela é vibrante para que ele engaje numa causa de alguém que esteja combatendo essa dor. Então pensa nisso, a dor tem que estar clara, o futuro que você quer construir também e a razão, o porquê da existência da sua instituição. Esse primeiro pilar, ele é fundamental para todos os próximos que virão. Se você não tem isso claro ainda, para agora, dá pausa aí e anota num papel. Manda essas 3 perguntinhas para a sua equipe e desenvolvam essas respostas porque elas são determinantes, ok? Vamos para o nosso... Perdão, não vamos para o segundo pilar não. Aqui no primeiro ainda, que é uma dica prática. Esse aqui é um deverzinho de casa, ó. Complete essa frase. Tá? Complete a frase. Existimos para... Razão. Através de... Serviço. Gerando... Resultado, transformação de vida. Percebe? Essa pequena frase, ela pode ajudar você a ter clareza de propósito. Por que você existe? O que você faz? Ou seja, qual é a dor que você combate? E qual é o futuro que você está gerando? Percebe aí? Numa frase, você pode fazer a frase um pouco maior, um pouco mais extensa, mas ela precisa ser preenchida. Lembra que eu disse na nossa aula anterior que se a sua equipe consegue falar de forma clara o propósito ou trazer a definição da sua instituição em uma frase? Pois é, esta aqui é a frase que vai ajudar você a ter clareza de propósito, ok? Dito isso, vamos para o nosso segundo pilar, que também é importante, e ele traz para a gente alguns questionamentos. Se a sua instituição não ocupa espaço digital, outra narrativa ocupará. Você precisa decidir como quer ser percebido. Então, como é que a gente quer ser percebido? Como uma autoridade? A nossa instituição é a autoridade do assunto, é referência aqui na cidade, no estado, no país, sobre essa questão. Então, se você é referência, então o seu posicionamento digital, ele está relacionado à sua autoridade. Nós somos a autoridade máxima nisso aqui. Percebe? Então, é muito interessante saber. Você quer se posicionar como um movimento social? Veja, movimento social é diferente de alguém que quer ter autoridade ou quer ser a autoridade no assunto. Tá certo? E qual é o movimento, como é que a gente se caracteriza como um movimento social? Se caracteriza da seguinte forma, nós queremos
ter um movimento que alcança e tem muitas pessoas da comunidade trabalhando junto? Então isso é um posicionamento social, né? É porque você quer ser visto como um movimento, ok? Um movimento. Terceiro tópico de posicionamento, nós queremos ser uma referência educacional. Como é que seria isso? Lembra que eu falei em algumas aulas anteriores sobre você, acho que foi na aula passada, você compartilhar conteúdos relevantes? Então, por exemplo, você pode se tornar uma referência educacional a partir do momento que você tem expertise, tem cases de sucesso, tem vidas transformadas, dores sanadas, e aí você vai fazer o que agora? Você vai ensinar outros a fazerem a mesma coisa. Não, nós queremos ser a referência nacional para ensinar pessoas a fazer isso. Vou dar aqui um exemplo. Esse nosso projeto que nós estamos desenvolvendo aqui, do podcast Inova Terceiro Setor, ele tem essa característica de referência educacional, porque nós reunimos especialistas, trouxemos instituições sérias e a gente está compartilhando esse conteúdo com você que está nos assistindo. Então a gente está instruindo, educando, formando uma nova mentalidade de profissionais do terceiro setor. Percebe? Então a gente tem aí dentro do nosso posicionamento digital, tem aí essa questão da referência educacional. E por último aqui, outra questão do posicionamento, pode ser apenas essa. Você quer ser visto como uma instituição que transforma vidas. Então você vai listando ali todas as vidas, todas as famílias alcançadas, dores saradas, dores ressignificadas, objetivos alcançados ali com vidas, então você pode ser uma referência, percebe? Então você precisa decidir como você quer ser percebido. Você pode perguntar assim, professor Wellington, é possível nós termos um mix de tudo isso? E eu vou dizer para você, é possível sim. Só que para isso você vai precisar de um desdobramento maior. Talvez você vai precisar de projetos maiores, de uma estratégia mais clara, de uma equipe trabalhando com cada um desses elementos. E aí você pode ter posicionamento de autoridade, de movimento, de referência e de transformação. É possível, mas é claro, vai demandar de você mais recurso, mais tempo, mais energia, mais pessoas. Então, a princípio, eu aconselho você a não ir num aspecto de alcance global de tudo isso, mas quem sabe no primeiro ano. E aí entra aquela palavrinha que eu disse, né, amigos? Estratégia, comunicação estratégica. O que é isso? No primeiro ano, nesse ano de 2026, você pode falar assim, olha, nós vamos trabalhar aqui dentro do pilar do posicionamento digital a nossa autoridade. Então você vai fazer postagens, você vai fazer um planejamento para trazer visibilidade à sua autoridade, ok? No próximo ano, 2027, você pode trabalhar o aspecto de referência social, educacional, movimento social, transformação de vida. Então você pode, desde que faça parte do seu planejamento de comunicação estratégica, do posicionamento digital. O que não dá é para você fazer uma salada de fruta. Aí não dá. Se você for fazer um mexidão, colocar um monte disso aí tudo no pacote, você vai se embananar. E aí qual é o problema? É que a pessoa, quando olhar as suas redes sociais, ela vai ter uma comunicação confusa. E a comunicação confusa, ela não engaja, ela não traz parcerias. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, o seu posicionamento está relacionado ao momento que você vive. De repente, você já é uma autoridade. Ah, já sou uma autoridade? Cara, então o que eu vou fazer isso? Eu vou tornar uma referência educacional. Percebe? Até o timing que você está como instituição também tem muito a ver com aquilo que como você quer se posicionar, beleza? E aí existem algumas estratégias, né, amigos, de posicionamento que a gente pode conversar um pouquinho no nosso
na nossa mentoria, ok? Vocês estão vendo que eu estou falando assim de muitos assuntos relevantes e trazendo para você uma gama de conteúdos que é muito importante. Assim são todas as aulas que a gente está preparando para você, tá certo? Por quê? Porque está dentro do nosso posicionamento digital, percebe? Isso aqui faz parte de um planejamento estratégico. Não é uma aula por aula, não é um projeto pelo projeto, não. Tem funções, tem objetivos claros que a gente quer atingir com eles. E por isso você tem sempre esse material importante. Muito bem, como nós já vimos até aqui os dois primeiros pilares sobre essa questão muito importante, eu quero aqui agora fazer uma pausa nessa videoaula e aí na próxima aula nós vamos iniciar a partir do pilar número 3, combinado? Então eu vejo você na nossa próxima videoaula.